paz de Deus e do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Voltando ao tema de doutrina, né? Na verdade eu quero entrar em bibliologia, mas nós vamos passar pela doutrina para então entender a importância da confissão nossa de ter a única norma de fé, o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Então vamos saber o que é doutrina, depois passar a defender a doutrina da própria Sagradas Escrituras, com relação à Bíblia como sendo a palavra de Deus, né? Então, eu vou pegar aqui uma passagem para falar da importância da doutrina e para demonstrar que nós não andamos de mãozinha dada com falsas doutrinas, com falsos enganos, né? Com enganos, com fraudes. O próprio Senhor Jesus, lá em Apocalipse 2, versículo 15, em onde se dá carta daquelas igrejas, ele vai dizer assim: mas não há poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Seguem a doutrina de Balaão. Existia nessa igreja, que está sendo escrita, essa carta, os que seguiam a doutrina de Balaão. O que era essa doutrina de Balaão? O próprio Senhor vai dizer: o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. De repente, você, cooperador e ancião, de repente não. É claro, é óbvio, é tácito, né? Não é explícito, de forma assim explícita, mas é tácito, que você está de acordo com as doutrinas de Balaão. Eles lançam tropeço no meio do povo, eles dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, e você ensina isso. Você está de acordo com esses ensinos. Eles lançam tropeço no meio do povo e você está de acordo com eles, né? Você está de acordo com os tropeços de Balaão. Eles ensinam, comem do sacrifício da idolatria, fazem com que o povo se prostitua com os enganos, e você está de comum acordo. Você é coluia deles. Você é amiguinho deles. Você é amiguinho deles. Você não tem coragem de se colocar contra a mentira deles, né? E o Senhor está contra você aqui. Ele está dizendo que está contra você, porque você está de comum acordo. Entendeu? Você anda de comum acordo, tá? Com esses aqui. Você está de coluia com eles. No versículo 15: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Você vê que o Senhor aborrece. O Senhor aborrece aquilo que não está de acordo com a sua palavra. Ele aborrece. Então é isso. Então nós não andamos. As doutrinas que não são bíblicas, os que ensinam as doutrinas de Balaão, que jogam tropeço no meio do povo, esse aí o Senhor é contra eles. E eu não preciso dizer que negar a Bíblia é uma doutrina de Balaão, lançando tropeço no meio do povo. Isso é claro que isso é um tropeço.
dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, isso é um tropeço, e você está de mãozinha dada com eles. Por isso que você vai para o inferno com eles. Por isso que você vai queimar, padecer no lago de enxofre, fogo, enxofre com eles. Porque você anda de mãozinha dada com os que lançam tropeços. Tropeços no meio do povo. Você anda de coluia com eles. Você anda de mãozinha dada com o engano. Para ver se arruma mais um cardinho. Para sair bonito na foto. Agora olha o que o Senhor fala. Já uma outra igreja, a de Éfeso. Ao anjo da igreja que em Éfeso escreve, que está em Éfeso escreve. Isto diz, aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não pode suportar os maus. Olha só como o Senhor é maravilhoso. Sei que não pode suportar os maus. Aquele que anda com Deus, verdadeiramente, não suporta as mentiras. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu trabalho. Eu conheço a tua perseverança. Que perseverança? Na fé bíblica. Na fé salvífica. Eu conheço a tua perseverança. E sei que não pode suportar os maus. Você se incomoda com a mentira. Você se incomoda com a iniquidade. Você não suporta as iniquidades. Eu sei disso. E que puseste à prova os que dizem ser apóstolos, os que dizem ser verdadeiros ministros da palavra de Deus, os que dizem ser verdadeiros profetas de Deus. Tu colocaste ele à prova, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Será que o Senhor pode falar isso de você? Será que o Senhor pode falar isso de você, irmão? Será que o Senhor pode falar isso de você, cooperador? Será que o Senhor pode falar isso de você, ô ancião? Será que o Senhor pode falar isso de você? Que você colocou eles às provas e achou eles mentirosos? Que não suportam o mal, a iniquidade? Será que o Senhor pode falar isso de você? Que você persevera naquilo que está na Bíblia? Que você expõe à prova os que dizem ser verdadeiros ministros de Deus? Será que o Senhor pode falar isso de você? Está vendo que a gente não anda de coluia com a mentira? Isso é abominável aos olhos de Deus. Se você defende uma religião, você defende o que ela ensina. Você não está vendo aqui não? A luz não tem parte com as trevas. Ou você é luz, ou você é as trevas. Ou você anda na luz, ou você anda nas trevas. Ainda que você diga que está na luz. Você tem que colocar à prova os que são mentirosos e enganadores. E como você coloca a prova? Quando você julga ele à luz das Sagradas Escrituras. Quando você julga ele à luz das Sagradas Escrituras, aí você vai saber se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Você tem que pôr ele à prova. Se ele não passar pela prova da Bíblia, for reprovado, ele é mentiroso, falso mestre, falso profeta. Você tem que pôr à prova. É isso que o Senhor nos ensina, pôr à prova. Provai os espíritos. Não falou o apóstolo João? Amados, não creais em todos os espíritos,
mas provai os espíritos para ver se provém de Deus. Foi isso que o apóstolo João falou. Provai. Só que você não quer provar, você anda de mãozinha dada com a mentira. Você não quer ser inconveniente. Por isso que você é politicamente correto, porque você aderiu ao espírito da época, o espírito de ambiguidade. Agora, olha o que espera vocês. Olha a classificação de vocês. Olha onde vocês estão inseridos. Olha onde vocês estão inseridos na palavra de Deus. 1 Pedro 2, do versículo 6 ao 9. Olha só. Por isso na Escritura se diz: eis que ponho em Sião a principal pedra angular. Quem? Cristo. Eleita e preciosa. E quem nela crer não será confundido. Só no Senhor Jesus. Não é instituição. É no Senhor Jesus. E assim para vós, os que credes, é preciosidade. Para os que creem no Senhor Jesus, é uma joia preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, vocês mesmos rejeitaram essa pedra preciosa. Vocês rejeitaram. Ainda que vocês digam que não, mas vocês rejeitaram. Esta foi posta como a principal da esquina. Agora olha o que aguarda vocês. É como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra. Vocês tropeçam na palavra de Deus. Ela é uma pedra de tropeço para vocês mesmos. A palavra de Deus é pedra de tropeço. Cristo para vocês é uma pedra de tropeço. Vocês vão ser esmagados por essa pedra, esmiuçados, porque vocês tropeçam na palavra de Deus. Vocês tropeçam e não estão nem aí. Pouco importa para vocês o quanto vocês tropeçam na palavra de Deus. E os tropeços de vocês são gritantes. Não é um tropecinho, são tropeços gritantes. Tropeçam na palavra de Deus, sendo desobedientes. Vocês são desobedientes à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que não é para vocês andar com o espírito faccioso. Vocês criam facções. Vocês andam com facções. Vocês estão separados do mundo cristão. A palavra de Deus fala que não é para andar com o espírito faccioso. Vocês andam com o espírito faccioso. A palavra de Deus diz que a graça é aquilo que Deus deu ao homem, segundo o seu beneplácito. Vocês dizem que a graça é um sistema religioso. A palavra de Deus diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Vocês negam a Bíblia como a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o único Deus é único em essência e natureza e três pessoas distintas. Vocês negam as pessoas distintas da Trindade. Vocês negam o coração do cristianismo. Negam o coração do cristianismo. Vocês negam as pessoas distintas da Trindade. Pega o Inário 5 e olha lá a negação das pessoas distintas da Trindade no ponto 2 de doutrina. Vocês negam as pessoas distintas de Deus. Por isso que vocês vão para o inferno. E os que crerem na mentira de vocês vão junto. Porque vocês negam o coração do cristianismo. Vocês tropeçam na palavra e fazem com que o povo tropecem junto com vocês. Agora, claro que esses enganos foram colocados por homens fraudulentos, que, como o apóstolo Pedro fala lá na segundo Pedro, que ele diz que esses falsos doutores introduziriam heresias de perdição, tá aí, negam a Bíblia e negam Cristo, negam as pessoas distintas da Trindade, introduziriam heresias de perdição e negariam o Senhor que os resgatou. É isso que vocês fazem. Estão negando o Senhor que resgatou vocês. Né? A doutrina da Trindade. Mas vocês, isso serve como pedra de tropeço para vocês. Para o que também foram destinados. Vocês foram destinados para isso mesmo. Pedro não diz que isso é o acaso.
Pedro, nessa passagem de 1 Pedro 2, 6 e 9, ele não diz que isso é o acaso, não. Pedro diz que vocês foram destinados para isso mesmo, para ensinar a mentira, para rejeitar a pedra principal, para tropeçar na palavra de Deus, porque vocês foram para serem desobedientes à palavra de Deus, para o que também foram destinados. Vocês foram destinados para isso mesmo. Para isso mesmo. E o que está sendo pregoado aqui vai servir para condenar vocês, para alertar os que pertencem ao Senhor e estão sendo enganados por vocês, e para condenar vocês. Cabe aqui uma breve consideração sobre o tema. Notamos nas cartas dos apóstolos a preocupação com a irmandade em relação a, primeiro, não ensinarem outra doutrina. Segundo, não se afastarem da doutrina. Terceiro, perseverarem na doutrina. Quarto, não ser meninos em relação à doutrina. E quinto, defender a doutrina. O preço dos que ensinam outra doutrina é condenação. São considerados falsos e sua doutrina maldita. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Gálatas 1:8, ou seja, anátema. E todos os que seguem as falsas doutrinas também irão sofrer. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo e não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Segundo João 1:9. Vamos compreender o fenômeno desses erros doutrinários, né? O que é hermenêutica e exegese? A exegese e a hermenêutica é a ciência em que exegese vem de extrair. Eu tenho que extrair do texto o que ele está falando. Eu não posso extrair do texto bíblico aquilo que ele não está falando. Exemplo mesmo. Quantas das vezes eu já ouvi indivíduos pegando aquela passagem lá, entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Eu vou falar rápido, eu não vou conseguir mostrar as passagens, mas eu vou falar rápido. A entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Então ele lê aquela passagem e aí ele já pega aquela passagem, tira fora do texto, fora do seu contexto, fora da exegese, fora da hermenêutica, fora das passagens paralelas e começam a dar profetadas. Irmão, você vai entrar triunfante, Deus vai entrar triunfante na tua vida, Deus vai entrar triunfante aqui, você vai entrar triunfante na empresa, você vai entrar triunfante em 2019, você vai entrar triunfante... Isso é uma exegese errada. Isso não é bíblico. Não é isso que está sendo falado. A Bíblia não está falando nada disso. A Bíblia ali está se cumprindo uma profecia falada de Cristo. Né? Aquele que entraria montado num jumentinho, como está escrito em Zacarias, pobre, vem o vosso rei, lá em Zacarias 9. Ele ia entrar montado num jumentinho, em Jerusalém. Ele está falando, aquilo está se cumprindo a profecia dada ao anjo que mostrou para Daniel, que disse que 70 semanas estaria sobre o povo de Israel, e depois viria o Messias, e o Messias seria tirado, e depois da construção do templo, até a saída da ordem da reconstrução, 7 semanas, tudo aquilo aí está relacionado à entrada triunfal de Cristo.
vários lugares, estava falando desse momento que o próprio Deus entraria na cidade. Várias passagens falam disso. As profecias, várias profecias. Tanto que quando Cristo entra, Lucas relata esse momento, que quando Cristo entra e ninguém faz nada, ele começa a chorar, Cristo começa a chorar. Porque eles não perceberam o dia da sua visitação. E aí Cristo começa a profetizar a destruição do povo. É isso que está relacionado à entrada triunfal. Não que Deus vai te abençoar, que você vai entrar triunfante em 2019, que você vai entrar triunfante naquela empresa. Não tem nada a ver. Isso é uma exegese errada. Está fora da Bíblia. Essas pessoas estão pecando contra Deus. Eu não posso sair das Sagradas Escrituras. Eu não posso criar um pretexto para ficar dando profetada. Não é isso que o texto sagrado está falando. E aí é onde entra a preocupação do ministro de aprender o que a Bíblia ensina. Para não tropeçar. Por isso que vocês tropeçam. Mas vocês são levantados para isso mesmo, para tropeçar. Vocês vão tropeçar na palavra de Deus, para depois ser condenados. E naquele dia vocês vão dizer assim: Senhor, Senhor, em teu nome eu não fiz isso e aquilo outro. E o Senhor vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Todos vós que praticam e amam a iniquidade. É isso que o Senhor vai falar para vocês. Aqueles que esse grupo que irá falar isso, entenda uma coisa: esse grupo que vai dizer Senhor, Senhor, em teu nome nós não fizemos tal maravilhas. Esses indivíduos, eles estavam achando que estavam servindo a Deus. Esses não são os que blasfemaram contra o Espírito Santo, que se colocaram contra Deus. Esses sabem. Esses são inimigos diretos de Deus. Esses achavam que estavam pregando a verdade do Evangelho, mas que estavam sendo enganados por Satanás, por demônios. E eles achavam que os prodígios dele, eles achavam que tudo aquilo provinha de Deus, e nada daquilo vinha de Deus. O que vai dizer, o que você prega, o que você ensina, o que você fala, vem de Deus, é a Bíblia. Então não saia dela, para você não ser condenado. Não saia dela para lugar nenhum. Tá? Leve em consideração o contexto histórico, aí você precisa aprender. Mas você quer ter sensações místicas, Deus vai te revelar coisa nova, aí você vai explodir nas visões, né? Todas as heresias e aberrações doutrinárias são provenientes de interpretações errôneas da Bíblia e significados diferentes às palavras básicas da fé cristã. O sentido correto de um texto só é possível mediante a aplicação correta da exegese e da hermenêutica. Isso que eu acabei de falar para você. Eu preciso entender, eu tenho que extrair do texto o que ele está falando, e a hermenêutica, eu tenho que saber o que está falando, as passagens paralelas do mesmo assunto. O exegeta sincero procede conforme certos princípios básicos para uma análise honesta do texto, para interpretação, e é necessário considerar. Olha o que você precisa considerar para você fazer a exegese certa, para você extrair do texto o que o texto está dizendo, para você não tropeçar na palavra de Deus e ela não servir como pedra de tropeço para você não ser destruído por Cristo, para você não ser lançado no lago de fogo. Então você tem que levar em consideração o sentido contextual, o que o texto está dizendo, o que o texto está referindo. Será que o texto está referindo à entrada triunfal na empresa?
Era isso, aquele texto estava simbolizando uma profecia que eu entraria numa multinacional, é isso que o texto está dizendo? O texto está profetizando que eu iria entrar em 2019, no auge. É isso que o texto está dizendo? É isso que o texto está se referindo? O texto está dizendo que Jesus Cristo vai entrar triunfante na minha vida. É isso que o texto está dizendo? É isso que Jesus Cristo vai entrar triunfante na minha casa? É isso que o texto está dizendo? Você consegue entender isso? Ou você vai ver no mundo místico e você achar que o texto vai dizer aquilo que você quer que o texto diga? E aí aquilo que você quer, que o seu coração está dizendo, o que o texto está dizendo é Deus. O seu coração é enganoso. Os profetas profetizam o que está no seu coração. Está lá. Isaías. Eles profetizam o que está no seu coração. Jeremias. Ezequiel. Você profetiza aquilo que está na Bíblia. Isso é profecia. Não é trazer novas revelações. Eu não quero saber a cor do carro que eu vou comprar. Eu não quero saber como vai ser a minha casa. Eu não estou afim de saber disso. Quem verdadeiramente ama a salvação, ele está afim de conhecer quem é Deus. Você consegue me ensinar quem é Deus? No dia que você conseguir me ensinar quem é Deus, eu vou ser o primeiro a sentar lá no banco e ouvir da sua boca o que você tem a falar. Eu não quero saber se o meu casamento vai dar certo. Eu não quero saber se eu vou se dar bem na empresa. Eu não quero saber disso. Eu quero saber dos mistérios de Deus. Os tesouros ocultos em Jesus Cristo, em Cristo. Todos os tesouros ocultos da sabedoria. É isso que eu quero saber. Você tem, você compreende, você entende, você consegue alimentar a minha alma com esse ensino? Ou só com profetada? Então tem que levar em consideração o sentido contextual, analógico, você tem que fazer um sentido analógico, e histórico, você tem que entender o porquê, para quê, de que forma foi escrito, para quem foi escrito, tudo isso tem que ser levado em consideração, para você fazer uma interpretação certa da palavra de Deus, para você não tropeçar na palavra de Deus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não, porque ele está nesse bolinho. E em teu nome não expulsamos demônios? Você percebe que esses indivíduos, eles não sabiam que estavam sendo enganados. A questão da pessoa ser enganada é que o enganado, ele não sabe que está sendo enganado. Você já viu alguém ser enganado e saber que está sendo enganado? Tipo, não, eu estou sendo enganado. Você querer o engano é uma coisa, você quer o engano. Mas a pessoa está aqui totalmente ciente, consciente, de forma explícita que está sendo enganada, a pessoa não funciona dessa forma. Ela quer o engano dentro dela. Né? Então você vê que essas pessoas, esses indivíduos que aparecem aqui, que Cristo está relatando, eles achavam que estavam pregando a verdade. Eles achavam que estavam profetizando a verdade. Eles achavam que estavam fazendo milagres e prodígios através de Cristo. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Olha só o que eles vão perguntar para Cristo. E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, nunca. Esses não eram verdadeiros. Eles eram falsos mestres. Falsos, estavam sendo enganados por demônios, estavam sendo enganados por anjos caídos. Anjos caídos fazendo prodígios de mentira e eles sendo enganados. Satanás transfigurado em anjo de luz e eles achando que era tudo Deus. Por isso que você não pode sair da Bíblia.
porque você pode ser um desses. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumprem, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Quem edifica, quem deposita a sua fé no sistema religioso, ele edificou a sua casa em cima da areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Falando de novo de doutrina. O conhecimento doutrinário é essencial para o pleno desenvolvimento do caráter cristão. Eu só sou um verdadeiro cristão quando eu passo a conhecer o que é a doutrina. Se eu não conheço o que é doutrina bíblica, não se desenvolve em mim o caráter verdadeiro de um verdadeiro cristão. Por isso que eu preciso aprender a doutrina certa, verdadeira, bíblica, para eu ser um cristão verdadeiro, para os caracteres, a imagem de Cristo ser gerada em mim, em nós. As crenças firmes produzem caráter firme. Crenças bem definidas produzem também convicções bem definidas. É o que não acontece na CCB. Não, existe o sectarismo, existe os espíritos facciosos, existe todas essas heresias, muitos sabem disso, que existe todas essas heresias e fazem vista grossa, outros tampam o sol com a peneira, outros jogam a sujeira para debaixo do tapete, outros estão sendo iludidos lá no meio lá, outros são coniventes, outros já não querem bater de frente porque é desgastante, né? Outros que têm medo de serem repudiados pelo grupo sectário, né? Porque não têm convicções firmes da verdade do Evangelho. É justamente uma das causas. Quando você não sabe o que a Bíblia ensina, você não se afirma nas verdades bíblicas. E aí por isso que Paulo fala que você é levado de um vento a outro de doutrina, como meninos inconstantes. Porque você não está firme nas verdades do Evangelho. Eu só me torno firme nas verdades do Evangelho quando eu sei o que a Bíblia ensina. E uma das coisas que o diabo faz é não deixar com que o cristão crie profundidade, raízes na verdade do Evangelho, na Bíblia. Porque se ele criar raiz, ele não engana. Se esses falsários fazer com que o povo verdadeiramente sejam bíblicos, eles são destronados. E eles não querem ser destronados. Eles querem sempre estar por cima da pirâmide do sistema religioso. Então existe uma pirâmide, e nessa pirâmide tem uns indivíduos que estão lá em cima do topo da pirâmide, que detêm o conhecimento e detêm o poder. Para eles deter o poder, eles precisam manter o povo na ignorância bíblica. Se eles não manterem o povo na ignorância bíblica, sem compreender as doutrinas bíblicas, eles não mantêm o poder nas mãos deles, eles são destronados, e eles não querem ser destronados. Eles precisam do auxílio de demônios para tudo isso, eles precisam das heresias, das mentiras, dos enganos, né? Eles precisam afastar o povo da fé salvífica para poder se passar por verdadeiros ministros, e ele precisa dos lacaios, porque os lacaios são os que dão os tentáculos
para eles. Os lacaios são os que se vendem para o sistema religioso. Os lacaios, muitas das vezes, são místicos religiosos que também aderiram à mentira, que creem na mentira, que acham que é um profeta, que acham que Deus está tomando ele para dar profetada. Eles acham que são Elias, Eliseu, Moisés e tantos outros. E esses indivíduos são aqueles que vão aparecer lá no fim, lá dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome, eu não fiz isso e aquilo. E o Senhor vai falar abertamente: eu nunca vos conheci, malditos. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então nós temos que ter a fé firme nas verdades do Evangelho. O conhecimento da doutrina é uma parte necessária do equipamento de quem ensina a palavra de Deus. Então, todos que ensinam a palavra de Deus, eles devem ter o conhecimento doutrinário da palavra de Deus. Ele não pode sair da palavra de Deus. A Bíblia obedece um tema central, mas existem muitas verdades relacionadas com o tema principal, que se encontram nos diversos livros da Bíblia. Assim, sucede que para adquirir um conhecimento satisfatório das doutrinas e para poder entregá-los a outrem, deve-se combinar as referências relacionadas ao assunto e organizá-las em tópicos e subtópicos. E aí a gente vai entendendo as doutrinas e compreendendo, fazendo a exegese certa, fazendo a hermenêutica certa, extraindo da Bíblia o que ela fala, levando em consideração o texto, contexto histórico, analógico e as passagens paralelas. Então eu tenho que levar tudo isso em consideração. Eu tenho que levar em consideração que a Bíblia foi escrita em hebraico. Eu tenho que levar em consideração que a Bíblia foi escrita no grego. Eu tenho que levar tudo isso em consideração, porque são línguas mortas. O hebraico arcaico não se fala mais. O grego koiné não se fala mais, não se escreve mais. Então eu tenho que levar em consideração tudo isso. Eu não ignoro nada. Eu não ignoro os irmãos que estudaram para traduzir a Bíblia para mim. Eu não ignoro eles. Você está entendendo? Você está entendendo? Você sabe por que você tem esse livro na sua casa? Eu vou mostrar para você, de repente você não tenha. Você tem esse livro na sua casa? Esse livro é conhecido como Escrituras Sagradas ou Bíblia Sagrada. Bíblia vem de biblion, biblioteca, porque são vários livros que vão compilar as Sagradas Escrituras. Esse livro aqui foi escrito, a maior parte deles em 2 idiomas. Algumas partes no aramaico, mas foi muita pouca coisa. Ele totalmente foi escrito, assim, a maior parte, porcentagem dele, foi escrito em grego, em hebraico, o hebraico arcaico, não se fala mais esse hebraico, e o grego koiné, do Novo Testamento. Essas duas línguas é consideradas línguas mortas, porque não se falam mais. Ou seja, existe um tempo da história que esse livro foi escrito, o cânon sagrado. Cânon é regra. A única regra do cristão é esse livro aqui. Tá? Então, esse livro que foi escrito, ele foi traduzido para o nosso idioma. Teve que ter um estudioso das línguas gregas e hebraicas antigas, um estudioso, um erudito, para traduzir para nós. Senão o Evangelho não chegaria a nós. Então você não ignora essas pessoas. Você não ignora Calvino. Você não ignora Lutero. Você não ignora a história da igreja. Não é um mundo místico, Deus vai me revelar. Porque o que Deus tiver que me revelar, Ele vai me revelar. Deus não vai revelar nada para o seu. O que Deus tinha que revelar, já revelou, está aqui. Você não conhece nem o que a Bíblia ensina, Deus vai revelar o que para você? Você não sabe nem o que é uma exegese. Você não sabe nem quem é Cristo. Os seus líderes defecam na sua boca. E você acha que Deus vai revelar alguma coisa? Você não defende nem a Bíblia. O que é que Deus vai revelar para você?
Eles negam a Sagrada Escritura, a Bíblia, negam Cristo, negam a pessoa distinta de Deus. Deturparam a doutrina da Trindade, se tornaram totalmente heréticos. O que é que Deus vai revelar para você? Deus revela muita coisa para você. Deus revela o carro que um vai ter, Deus revela a casa, Deus revela o emprego, Deus revela o casamento, Deus revela tudo para você. Só que Deus não revela que os seus líderes são mentirosos. Deus não revela para você que a palavra de Deus está sendo negada. Deus não revela para você que o nome dele está sendo blasfemado. Deus não revela para você que a doutrina da Trindade foi profanada. Isso Deus não revela para você. Deus não revela para você que vocês estão negando a Trindade. Deus não revela para você que os seus líderes se tornaram sabelianos, unicistas, modalistas. Deus não revela isso para você. Está lá na cara. Do Inário 5, eles tiraram a palavra distintas da confissão de fé do único Deus verdadeiro. A tão conhecida frase de Tertuliano que explica a doutrina da Trindade, esse mistério de Deus, que é o único Deus e três pessoas distintas, eles tiraram a palavra distintas, que é uma forma camuflada de negar as pessoas distintas da Trindade. Essa heresia hoje é conhecida como unicista, eles não explicam isso, os unicistas. Tem várias igrejas unicistas hoje, inclusive vocês. Mas Deus não revela isso para vocês. Deus revela tudo, até a cor da minha cueca. Que Deus me perdoe. Deus me perdoe. Porque a gente passa, é tanta ignorância, é tanta mentira, é tanto engano, que se a gente não se controlar, a gente passa até blasfemar contra Deus. Então a gente tem que, irais, Paulo diz assim, ireis e não pequeis. Então nós podemos sim se indignar, né? Com o que vocês fazem, com o que vocês ensinam, mas nós não podemos pecar. Então me perdoe e o Senhor me perdoe pelo que eu falei. Tá? Mas Deus revela tanta coisa para vocês, menos isso. Que o nome dele está sendo blasfemado no meio de vocês.